sim, sejam bem-vindos ao nosso canal Meningi. Estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de humanas do Enem. Bom, galerinha, a gente está corrigindo o Enem de 2018, primeira aplicação Caderno Azul. E agora a gente vai para a questão 78, né, para ajudar vocês aí nessa reta final de estudos para o Enem. Boa sorte a todos vocês, né? Agradeço a todos os comentários, a todos os inscritos no canal e bora lá, boa sorte para vocês aí nessa reta final dos estudos. Vamos para a questão 78, gente. Bem interessante, né? Uma questão aí do site da fonte TSE Jus Brasil, né? Sobre a questão do voto, gente. A gente está aí em períodos, né, de eleições, então, assim, é algo muito importante para exercer a cidadania, né, de todos nós. Então, bem interessante aí essa questão. Vamos lá, o que ela está descrevendo para a gente? Olha só. O marco inicial das discussões parlamentares em torno do direito do voto feminino são os debates que antecederam a Constituição de 1824, que não trazia qualquer impedimento ao exercício dos direitos políticos por mulheres, mas, por outro lado, também não era explícita quanto à possibilidade desse exercício. Foi somente em 1932, 2 anos antes de estabelecido o voto aos 18 anos, que as mulheres obtiveram o direito de votar, o que veio a se concretizar no ano seguinte. Isso ocorreu a partir da aprovação do Código Eleitoral de 1932. Bacana, né, gente? A história aí do voto feminino, muito interessante essa questão, muito importante, né, sobre cidadania. Beleza, o que a questão vem perguntar pra gente? Um dos fatores que contribuíram para a efetivação da medida mencionada no texto foi o que, gente? Olha só. Bora lá. A superação da cultura patriarcal. B. Influências de igrejas protestantes. C, né? Pressão do governo revolucionário. D. Fragilidade das oligarquias regionais. Ou é campanha de extensão da cidadania? Pausem o vídeo, tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, belezinha? Bom, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra E, vocês acertaram. Isso mesmo, campanha de extensão da cidadania. Gente, porque, olha só, superação de cultura patriarcal, não, gente, ainda existe machismo, então não, infelizmente a mulher ainda não superou. A gente sabe, né, nós mulheres sabemos que ainda existe o machismo, então não superamos, né, não é superado ainda, infelizmente, lamentavelmente. Influência de igrejas? Não, muito menos. Pressão do governo? Não, o governo não vai, não estava pressionando em relação a isso, né? Fragilidade das oligarquias? Muito menos. Gente, foi fruto de campanha de extensão à cidadania. A gente sabe, gente, é interessante a gente estudar sobre o voto feminino, é muito bacana. A história do voto feminino, a gente sabe que teve muita luta, inclusive para as mulheres conquistar, até hoje, né? Infelizmente, as mulheres não conquistaram ainda os direitos iguais aos homens, né? Então, assim, existe muitos locais em que as mulheres ainda são discriminadas, empresas que contratam só homens. Então, gente, ainda existe sim. A gente sabe que, infelizmente, ainda existe sim questões machistas. Então, a gente sabe que a luta das mulheres pelo voto, né, a questão do voto feminino, se vocês forem olhar na história, conteúdo histórico mesmo, né, específico, pesquisarem a fundo, as mulheres não tinham direito ao voto, né? Então é algo muito, muito preocupante, né? Se a gente for analisar aí a luta, a conquista do direito ao voto, né? É muito interessante esse vídeo e é interessante o Enem abordar questões sobre as mulheres, sobre o direito do voto, né? Sobre essas questões especificamente, né? Desculpa. Se a gente for analisar, a mulher não tinha direito ao voto, né? A gente teve aí uma luta importantíssima para conquistar o direito, a ter direito ao voto, né? A questão aí da justiça eleitoral, se a gente for analisar, né, antigamente, a questão do voto, de exercer cidadania, era muito complicada, né? Principalmente nas questões de oligarquia, né? Muito menos, então. No período da ditadura militar, então,
piorou. Então, assim, se a gente for analisar a questão do voto, olha só que interessante, tem até um site bem bacana, vou colocar aqui pra vocês, né? Inclusive, esse site é o oficial aí da Câmara dos Deputados, né, gente? Bem interessante, sobre a conquista do voto feminino. Depois vocês deem uma olhadinha, muito interessante a história aí do voto feminino, né? Olha só, o voto feminino no Brasil ele foi reconhecido em 1932, né? E é incorporado à Constituição de 1934, que é o que a questão aborda, né? Mas era facultativo. Então, olha só em 1900, também só em 1965 que vai se tornar obrigatório, sendo equiparado aos dos homens. Então, perceberam a luta, né? Por esse motivo que são campanhas, né? Que no caso, para exercer cidadania. Olha a luta que as mulheres tiveram para poder ter o exercício ao voto, né? Que antigamente era comparado, que só os homens poderiam votar. Então, olha aí, né? Então, se a gente for falar, ainda não existe machismo, gente, infelizmente ainda existe machismo, sim. Então, assim, a luta pelo voto, para exercer cidadania, olha o que as mulheres sofreram. Né, se vocês forem analisar comparado aí a história, né, a história da humanidade, né, não só no Brasil, né, a história das mulheres, a história aí para exercer a cidadania. Olha que interessante, sobre o Código Eleitoral, né, de 1932, que vai permitir aí o voto feminino, que vai criar aí que criou aí a Justiça Eleitoral, né. Olha que bacana, só para vocês terem ideia da história aí das mulheres para exercer cidadania. Olha só, aqui em relação ao Brasil, tá, gente? As mulheres, é claro que tem outros países que, né, infelizmente ainda existe discriminação em relação às mulheres também. Olha só, no Brasil, as mulheres conquistaram o direito de votar em 24 de fevereiro de 1932. Então, olha só. Cadê, gente? Onde que eu parei aqui? Cadê? Isso, 1932. Por meio do decreto 21.76 do então presidente Getúlio Vargas, que vai instituir aí o Código Eleitoral Vargas, né? Gente, eu só tô ressaltando aqui pra vocês, né, em relação à questão, porque é interessante a gente ter conhecimento sobre isso, principalmente as mulheres, né? Sobre como surgiu a cidadania, a democracia, o direito de votar, né, para nós mulheres, olha só. Que Vargas aí vai instituir o Código Eleitoral. Ele vai chefiar aí o governo provisório, né, de 1930, quando havia liderado um movimento civil-militar, que depois o presidente Washington Luiz, uma das bandeiras desse movimento vai ser a Revolução de 30, né, que era aí a reforma eleitoral. O decreto também vai criar aí a Justiça Eleitoral e vai instituir o voto secreto, algo importantíssimo, né, gente, também. Olha só, em 1933 vai haver aí uma eleição na Assembleia, né, Nacional Constituinte, e as mulheres vão poder aí então exercer a cidadania, né, que elas vão poder votar e ser votadas pela primeira vez, tá, gente? Então, gente, vale lembrar que isso, né, foram várias lutas, várias campanhas, que é a resposta da questão, né, campanhas aí para se exercer cidadania. Então, assim, a gente vê que teve bastante luta para se haver igualdade, né, gente? Infelizmente, que é algo que não existia. Era fruto aí né, só os homens poderiam votar. Então, sim, as mulheres não tinham esse direito. Olha só, depois disso, né, aí vai elaborar aí a Constituição, que vai entrar em vigor só em 1930, né, que vai ser consolidado aí o voto feminino, uma conquista do movimento feminista na época, né? Muito importante aí para a história das mulheres, para poderem exercer a cidadania delas, né? Na década de 1920, vai existir aí diversos movimentos de contestação, que é a questão, né? Campanhas aí, ó. A ordem vigente, né? Em 1922, por exemplo, vai haver importantes acontecimentos que vão colocar em xeque a República Velha. Entre elas, a Semana da Arte Moderna, o Movimento Tenentista e a fundação aí do Partido Comunista do Brasil. Nesse contexto aí que vai ganhar aí força o movimento feminista, né? Frente aí a professora Maria Lacerda de Moura, né? E a bióloga Berta Lutz, que vai aí, né? Que elas vão fundar aí a Liga para a Emancipação Internacional da Mulher. Olha que bacana, né? Um grupo de estudos aí cuja finalidade vai ser lutar pela igualdade política das mulheres. Então, olha que interessante, né? Posteriormente, aí, a Berta Lutz
vai criar aí a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, considerando a primeira sociedade feminista brasileira. Né? Essa organização aí tinha como objetivos básicos de promover a educação da mulher e elevar o nível de instrução feminina. Olha que interessante, né? Proteger as mães e a infância, obter aí garantias legislativas e prática para o trabalho feminino, auxiliar as boas iniciativas da mulher e orientá-la na escolha de uma profissão, né? Que antigamente a mulher não tinha esse direito, né? A mulher era vista aí só como dona de casa, né? Subordinada aí ao marido, e não. Ainda bem que isso mudou, né? Essas ideias mudaram, a mulher passou aí a poder exercer a sua cidadania também, né? Olha só. Vai estimular aí a profissão, estimular o espírito de sociabilidade e cooperação entre as mulheres e interessá-las pelas questões sociais também e de alcance público, que vai assegurar aí à mulher direitos políticos e preparação para o exercício inteligente desses direitos e estreitar os laços de amizades com os demais países americanos. Olha que bacana, gente, tem até o livro O Voto Feminino no Brasil, muito interessante. Depois, se vocês quiserem baixar ele também, bem bacana aí a nível de conhecimento, tá bom, gente? É importante a gente destacar aqui em relação... Então, gente, desculpa, só voltando aqui, ó, exatamente campanha de extensão à cidadania, tá bom, gente? Gente, bem interessante, né? Não só agora que o Brasil tá passando por transformações, né, no período de eleição. Então, assim, é bem importante a gente conhecer a história das mulheres, a história do nosso país, a história de exercer a cidadania, né, gente? A história é linda, gente. Então, assim, né, não é só humanas, não é só porque é uma prova, porque é o Enem. É muito interessante vocês conhecerem um pouco mais sobre a história, sobre o exercício de cidadania, sobre os direitos das mulheres, principalmente vocês que são mulheres, tá bom, gente? Bem bacana aí, né? Não só as mulheres, tá, gente? E os homens também que estão acompanhando, que estão estudando. É algo de extrema importância de se saber para a história. Belezinha? Bom, gente, espero de verdade ter ajudado vocês, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, curtam, compartilhem, ajudem a divulgar conhecimento, tá bom? Isso é de extrema importância. E vejo vocês aí nos próximos vídeos. Bons estudos aí pra vocês. Bora estudar história, bora adquirir conhecimento. E até os próximos vídeos aí de humanas, tá bom? A próxima questãozinha aí, belezinha? Até mais, gente!